Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, eminente senador e amigo, senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupa o senhor presidente a tribuna do Senado Federal para falar da trajetória de um homem, da trajetória de um Estado e da singularidade de um tempo. Venho até aqui para falar, acima de tudo, sobre uma história de superação, uma história de união, uma história escrita coletivamente a custas de muita luta e de muita dor. O homem dessa história, senhor presidente, chamava-se Alexandre Martins de Castro Filho, juiz de direito, brutalmente assassinado há exatos 10 anos. O Estado, o meu Estado, o Estado do Espírito Santo. O tempo, um passado que tenho certeza todos os capixabas de bem, os capixabas que trabalham e que devotam a sua vida a uma construção positiva, gostariam e desejariam esquecer. Senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores telespectadores que nos acompanham pela TV Senado, brasileiros e capixabas, inicio o meu pronunciamento falando de um período muito triste, recente na construção da história do Espírito Santo. De um tempo em que o nosso Estado ficou mergulhado por desvios de toda a ordem, estagnado e atolado na lama da corrupção e dominado pelo crime organizado. De um tempo, senhor presidente, em que muitos capixabas tinham vergonha de dizer que eram do Espírito Santo. De um tempo em que o meu Estado ganhava destaque na mídia nacional, não por suas potencialidades e vocações, não por suas virtudes e pelos seus potenciais. Falo de um triste e amargo tempo em que ocupávamos as páginas policiais dos grandes jornais e revistas de nosso país, retratados fielmente àquele momento como moradores de um Estado falido, desmoralizado, dominado e liderado pelo crime organizado. Pois durante quase uma década, até o início de 2003, nós capixabas vivemos um dos mais tristes períodos da nossa história. Os capixabas assistiam impotentes, assistiam o crime organizado estendendo todos os seus tentáculos sobre os poderes constituídos lá no Espírito Santo. A desorganização político-administrativa era completa. Uma crise muito mais do que conjuntural, uma crise estrutural, em que as instituições públicas estavam lideradas, dominadas, contaminadas pelo crime organizado. Mas essa, senhor presidente, foi uma história e foi um tempo que levou o nosso Estado e os capixabas a um momento de união e de unidade. A necessidade de que nós nos juntássemos com diferenças, com divergências, com respeito àqueles que pensam assim ou pensam assado, mas sem abrir mão de nossas convicções. A necessária construção de um projeto político com P maiúsculo, um projeto administrativo, um projeto que pudesse, na prática, refundar toda a história do nosso Estado.
Felizmente, essa triste página de nossa história começou a ser virada em 2002, quando os capixabas elegeram o então senador Paulo Artung como nosso governador. Eu tenho muito orgulho, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de ter feito parte desta construção, de ter dado uma modesta construção a esse movimento liderado pelo nosso ex-governador Paulo Artung, pois fui no seu primeiro período secretário de Estado da Agricultura e como secretário nós pudemos tratar de reorganizar o interior do nosso Estado e a secretaria evoluiu para muito além da agricultura, para ser a verdadeira secretaria de articulação dos interesses e da integração das nossas regiões, das regiões do nosso Estado do Espírito Santo. E depois do segundo mandato como vice-governador, consolidando o nosso Estado, restaurando o nosso Estado, devolvendo aos capixabas a necessária autoestima. Mas essa foi seguramente, acima de tudo, senhoras e senhores senadores, uma obra construída coletivamente, uma obra construída a muitas mãos, a muitos corações que se uniram nessa reconstrução. E certamente essa travessia não teria obtido sucesso sem que houvesse a união e a participação de muita gente destemida e ousada que colocou o interesse do Estado e o interesse público acima de qualquer outro interesse. Poderes instituídos, partidos políticos, lideranças comunitárias, sociedade civil organizada, igrejas no plural, a Ordem dos Advogados do Brasil, enfim, homens e mulheres de bem do Espírito Santo se uniram no mais importante e verdadeiro mutirão pela reconstrução do Estado do Espírito Santo. Falei aqui de um tempo de tristes lembranças sobre um Estado que conseguiu se reerguer do atoleiro em que se encontrava, dando uma demonstração da sua capacidade de superação. Mas passo agora, senhor presidente, a ressaltar o trabalho e a coragem de um jovem juiz de direito, cuja atuação foi fundamental para libertar o Espírito Santo das amarras da criminalidade organizada. Eu me refiro, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a um carioca que adotou o meu Estado, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, com apenas 32 anos de idade, 5 dos quais vividos no Espírito Santo, quando foi brutalmente assassinado com 3 tiros, brutalmente e covardemente assassinado com 3 tiros, no momento em que entrava em uma academia de ginástica no município de Vila Velha, na região da Grande Vitória, na manhã de 24 de março de 2003. O juiz Alexandre era um dos mais atuantes membros da Missão Especial Federal, que desde julho de 2002 investigava as ações do crime organizado em meu Estado. O trabalho destemido e obstinado, desenvolvido e liderado pelo juiz Alexandre, representava um grande obstáculo aos representantes de todos os tipos de organizações criminosas que há anos dominavam as instituições públicas capixabas. Bancas do bicho, casas de bingo, grupos de extermínio, tráfico de drogas, lavagem, enfim, de dinheiro, corrupção, de tudo quanto é tipo. Por conta desse trabalho, o magistrado vinha recebendo ameaças e estava sendo escoltado por seguranças. Infelizmente, senhor presidente, no dia do crime, ele havia dispensado a escolta. O assassinato do jovem juiz causou uma das maiores comoções populares já vistas no Estado do Espírito Santo. Carreatas, mobilizações de protesto e manifestações foram organizadas
em várias das nossas cidades. Mais de 6.000 pessoas compareceram ao seu velório realizado no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Em vez de causar a intimidação daqueles que atuavam na linha de frente dessa guerra, a morte do doutor sempre saudoso Alexandre Martins, a morte do doutor Alexandre Martins foi responsável por promover a reação de toda a sociedade capixaba contra o crime organizado, ainda com intensidade muito mais elevada, na direção do dever e do desafio de uma superação que nós precisávamos cumprir, de uma página que nós precisávamos virar. 2 dias antes da sua morte, o doutor Alexandre Martins concedeu sua última entrevista publicada no jornal A Tribuna do meu estado. A matéria era uma resposta do magistrado às ameaças que vinha recebendo em razão da sua atuação. Aspas. O lídio da matéria: não vamos nos intimidar. A coragem do juiz Alexandre Martins rendeu frutos. Seu parceiro na 5ª Vara de Execuções Penais de Vitória, o juiz Carlos Eduardo Lemos, fez questão de afirmar, logo após o crime, abre aspas, espero que os juízes não se acovardem, se tirar um, tem outro para colocar no lugar, e assim por diante. Essa foi a manifestação do seu companheiro, estimado magistrado do meu estado, o juiz Carlos Eduardo Lemos de Moraes. E foi sob o peso de toda essa consternação provocada pela morte do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que os homens e mulheres de bem do Espírito Santo intensificaram e continuaram a sua união na direção desta que era uma tarefa, dessa que era uma missão de todos nós. Por isso, a sociedade e o poder público precisam estar permanentemente atentos para evitar todo e qualquer tipo de retrocesso. É muito mais fácil destruir do que construir. Passados, senhor presidente, 10 anos do assassinato do doutor Alexandre, os 7 executores e intermediários do crime já foram julgados e condenados pela justiça. Faltam ir a júri popular ainda 3 pessoas como mandantes. A demora para que o julgamento aconteça se deve aos intermináveis recursos interpostos pelas defesas dos acusados e, infelizmente, ainda não há uma data prevista para que eles possam ser levados e julgados em júri popular. Eu, assim como todos os capixabas, desejo que esse julgamento aconteça o mais rápido possível. A dor pela perda do doutor Alexandre nunca será apagada, senhor presidente, de nossos corações. O seu exemplo, a sua luta, a sua jornada. Mas ela se torna ainda maior diante da possibilidade de que os responsáveis por planejar esse crime bárbaro e covarde permaneçam impunes, alimentando a impunidade brasileira. Mas uma coisa é certa: a morte do juiz Alexandre Martins jamais cairá no esquecimento. Todos os anos, no mês de março, os capixabas têm se reunido para homenagear esse grande magistrado, esse grande brasileiro, esse grande capixaba, que com grande esforço dedicou a sua vida para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana. E nos 10 anos de sua morte, nós não poderíamos passar de forma indiferente, senhor presidente. A Academia Brasileira de Direitos Humanos, a Faculdade de Direito de Vitória e a Secretaria de Estado da Justiça irão promover no próximo dia 24, domingo, um ato público em homenagem ao juiz Alexandre Martins. O ato público terá início às 10 horas da manhã, com uma caminhada
silenciosa, que partirá do quiosque número 1 da praia de Camburi, em Vitória. Aqui, senhor presidente, desta tribuna, em nome dos organizadores desta mobilização, faço o convite para que possamos estar juntos, participando deste evento, em memória do saudoso juiz Alexandre Martins. Será uma forma de mantermos viva a sua memória, a sua luta, a sua história, a sua missão de um magistrado, de um brasileiro, de um capixaba que por nós foi acolhido e que nas terras capixabas fez do seu mandato, fez da sua missão, fez do seu ministério, fez da sua magistratura uma magistratura da mais alta e elevada dignidade. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a minha homenagem ao juiz Alexandre, que tanta saudade deixou pelo seu exemplo pessoal, pela sua fibra, pela sua ousadia e pela forma destemida contra quem, durante aqueles anos todos, insistia em fazer do meu Estado um Estado que não se revelava ou um Estado que não estava compatível com a nossa história. A minha homenagem, portanto, ao juiz Alexandre.